Olá pessoal, eu sou o professor Denis, sou delegado de polícia em São Paulo há 12 anos, sou mestre pela Universidade Mackenzie, sou professor universitário e estou aqui para ajudá-los a concretizar o sonho de passar num concurso público, certo? E nós vamos trabalhar legislação penal extravagante, algumas leis. E a primeira dessas leis vai ser a lei de drogas. Tá? Uma lei que tem uma incidência grande nos concursos públicos, tá? É uma lei que, uma vez que a maior incidência de prisões no país é por tráfico de drogas, né? Então é uma lei que o dia a dia da polícia trabalha bastante. Então, ela costuma ter uma incidência grande nos concursos justamente porque ela faz parte, a sua aplicação faz parte do dia a dia da polícia, certo? E a lei de drogas, tá? Uma introdução, é a lei 11.340 de 2006, como está na sua tela, tá? E a primeira questão que a gente tem que verificar é o que é droga, né? Porque o objeto material da lei é droga. E o que é droga? Tá? Droga está definido no artigo 1º, parágrafo único da lei, que diz que consideram-se drogas as substâncias ou produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Ou seja, o artigo 1º, parágrafo único da lei de drogas, ela é uma norma penal em branco. Por que uma norma penal em branco? Porque ela exige um complemento. A lei de drogas não define o que é droga, ela remete a uma segunda norma jurídica, né, que no caso concreto é a portaria 344 de 1998, tá, editada pela Secretaria da Vigilância Sanitária, que é ligada, por sua vez, ao Ministério da Saúde. Então, hoje, legalmente falando, juridicamente falando, o que é droga no Brasil é toda substância que consta na portaria 344 de 98, certo? Outra questão importante que você pode ser cobrado nos concursos é a questão de quem é a vítima dos crimes de drogas, tá? A vítima nos crimes de drogas é a saúde pública, tá? Então, cuidado. Se você for questionado sobre qual é o bem jurídico tutelado pela lei de drogas, a resposta certa é a saúde pública. E por isso, por ter como vítima a saúde pública, nós dizemos que a classificação, né, os crimes de drogas previstos na lei de drogas, eles são chamados crimes vagos. O que é um crime vago? Crime vago é todo aquele crime cuja a vítima é uma entidade despersonalizada, não tem personalidade jurídica, nem é uma pessoa física, tá? Que é o caso da saúde pública. Vou te dar um outro exemplo. Os crimes previstos no Código de Trânsito. Uma parte dos crimes previstos no Código de Trânsito, eles também são chamados crimes vagos. Por quê? Quem é a vítima desses crimes? É a segurança viária, tá? Não é uma entidade personalizada, ou uma personalidade jurídica, ou uma pessoa física. Então é importante. Crime vago é aquele que tem como vítima, tá, um ente despersonalizado, que é o caso da lei de drogas. Certo? E aí nós vamos passar para o primeiro crime previsto na lei de drogas. E aqui atenção, muita atenção, porque ele costuma ser o crime previsto na lei de drogas com maior incidência nas provas de concursos, tá? Que é o delito previsto no artigo 28 da lei, que é a conduta de drogas para consumo pessoal, tá? E qual que é a conduta punida aqui? Quem pratica esse crime é todo aquele que adquire, guarda, tem depósito, transporta ou traz consigo droga para consumo pessoal, tá? A grande sacada aqui é, esses verbos, eles são praticados pelo agente visando o consumo pessoal do entorpecente. E você pode ser questionado, já há muitas questões já de concursos, perguntando qual é o vetor, qual o critério utilizado para se definir se aquele entorpecente é destinado ao tráfico ou é destinado para consumo pessoal. E os critérios que devem ser obedecidos estão previstos no parágrafo 2º da mesma lei, tá? Do mesmo artigo. Então você vai analisar
para aferir se a droga é para consumo pessoal ou voltada ao tráfico, a natureza da droga, ou seja, que droga é, se é maconha, cocaína, heroína, enfim, aquelas espécies de drogas, a quantidade da droga, o quanto de droga tem, o local e as circunstâncias da apreensão e as circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes do agente. Então veja que, ao contrário do que pode levar a acreditar e te induzir a erro, não é meramente a quantidade de droga que vai decidir se aquele entorpecente era destinado ao tráfico ou para consumo pessoal. Você vai olhar não só o quanto, mas qual droga, onde ela foi encontrada e com quem ela foi encontrada. Tá? Os critérios estão obedecidos no parágrafo 2º. Muita atenção aqui, guardem essa informação, tá? Porque ela pode cair na sua prova. Outra coisa importante é verificar que, em razão do direito penal brasileiro vigir o princípio do indúbio pro réu, no caso de dúvida, deve-se aplicar o artigo 28 em detrimento ao artigo 33, que é o crime de tráfico. Tá? Então guardem, em razão da aplicação do princípio do indúbio pro réu, deve-se aplicar o princípio, deve-se apenar o agente com o crime, pelo crime do artigo 28, porte, ao invés do crime de tráfico do artigo 33. Tá? Qual o momento em que se consuma esse delito? Tá? O delito se consuma, em regra, no momento em que o agente obtém a posse da droga. Tá? No momento em que o agente obtém a posse da droga, que está aqui. Tá? Somente no verbo adquirir, a consumação vai acontecer quando houver o acordo de vontade entre traficante e usuário. Ou seja, não há necessidade de que o usuário chegue a ter a posse da droga. Basta que ele faça o acordo de vontades, ele finalize a negociação para a compra da droga. Tentativa, é possível a tentativa? A tentativa é possível, mas somente no verbo adquirir. Nos verbos trazer consigo, guardar, ter em depósito e transportar, não é possível a tentativa. Ok? Prosseguindo então, as penas. Quais são as penas imputadas, aplicadas ao autor do crime previsto no artigo 28? Isso aqui despenca em concurso, tá? As penas são a advertência sobre o efeito das drogas, a prestação de serviços à comunidade ou a frequência a cursos e programas educativos. Note, em nenhuma hipótese poderá ser imposto ao usuário de entorpecentes pena privativa de direito. Tá? Essa é a questão importante. O usuário de drogas não pode ser preso. Tá? A ele serão impostas estas 3 penas aqui. E qual o prazo de aplicação da pena? Por quanto tempo ele vai se submeter a uma dessas 3 penas restritivas de direitos? Se ele for um réu primário, o prazo máximo de 5 meses. Se ele for reincidente, o prazo pula para 10 meses. Certo? Guardem isso que é muito importante. Tá? E aí vem uma segunda questão. Ok, o apenado não cumpriu uma das 3 penas aqui previstas. O que acontece com ele se ele não cumprir a pena que lhe foi imposta, essa pena restritiva de direitos? Aí ele pode ser preso? Não. Mesmo assim, ele não pode ser preso. O parágrafo 6º do artigo 28 nos diz que, no caso de descumprimento da pena restritiva de direitos imposta, ele será apenado uma segunda vez com uma admoestação verbal. O que é uma admoestação verbal? Uma advertência verbal, uma bronca. Tá? É isso, é uma bronca. Ou uma multa. Tá? Esta multa, qual o valor desta multa? Como vocês estudaram em parte geral, a multa ela é fixada não em valor fixo, mas sim em dias multa. Né? Ele é fixado em dias multa. A quantidade mínima de dias multa no crime do artigo 28, no caso de descumprimento das penas restritivas de direitos, é de 40 dias multa.
e o valor máximo de 100 dias multa. Após a fixação de quantos dias multa, o juiz ainda vai fixar o valor de cada dia multa. Né? Lembrem-se, então, você tem a fixação da quantidade de dias multa e depois você tem a fixação do valor de cada dia multa, que vai variar entre 1/30, tá? 1/30 do salário mínimo até 3 vezes o valor do salário mínimo. Esta multa ela é revertida para onde? Para o Fundo Nacional Antidrogas, tá? Isso é importante também guardar. O parágrafo 1º do artigo 28, ele tem uma figura equiparada. Qual que é a figura equiparada? É aquele que, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. Aqui é punido aquele que cultiva algum tipo de planta visando a preparação de drogas para consumo pessoal. Tá? Para consumo pessoal. Importante que há mais de uma decisão do STJ que vem reconhecendo que a importação de sementes, tá? Para o cultivo deve ser considerado fato atípico. Então, atenção, a importação de sementes ou até mesmo da planta para posterior cultivo e produção de drogas para uso pessoal é considerado fato atípico, tá? Estão aqui os julgados, depois quiserem dar uma olhada, mas importante esta informação. Para encerrar este crime, é importante a gente dizer o quê? Qual o prazo prescricional destes crimes, do crime do artigo 28? Tanto do artigo 28 do caput, quanto da sua figura equiparada. 2 anos. A prescrição deste crime é em 2 anos. Tá? Guardem esta informação. E aí passamos para o artigo 33, que é o crime de tráfico de drogas mesmo. Tá? As condutas punidas aqui são 18. Tá? São 18 condutas. As que eu gostaria de levantar com vocês são o verbo adquirir. Note que esta aquisição para configurar o crime previsto no artigo 33, ela é uma aquisição visando posterior revenda. Porque se você adquire visando o consumo, você vai estar em curso no artigo 28, não no artigo 33. Tá? Atenção. O crime, a conduta também do prescrever drogas, ele é um crime próprio. Por que um crime próprio? Ele só pode ser praticado por aqueles profissionais da saúde que têm competência legal para prescrever medicamentos, tá? Que são os médicos e os dentistas. Então, o crime de drogas, do tráfico de drogas na conduta prescrever, ele só pode ser praticado por médicos ou dentistas, que são os únicos que têm condições de prescrever drogas. Porque nunca se esqueçam, muitas drogas, tá? Elas são substâncias legais. A gente tem aquela ideia de que droga é proibido. Não, a substância definida como droga, ela, na maioria das vezes, ela é uma substância legal. Você pode adquiri-la, tanto que o final do artigo diz que a conduta é punida quando um dos verbos é praticado sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ou seja, existe a possibilidade do comércio de substâncias definidas como drogas de maneira legal. Tá? Outro ponto que eu quero destacar com vocês é a questão do ainda que gratuitamente. Atenção, não há necessidade para a configuração do crime de tráfico que o verbo, a conduta do agente vise aferir lucro. Ela não precisa ser uma atividade econômica. Eu posso praticar o crime ainda que não tenha nenhum intuito de lucro, ainda que eu esteja praticando a conduta de maneira gratuita, tá? Outra informação importante. O crime do tráfico, como eu disse para vocês, são 18 verbos, núcleos do tipo, ele é um crime de ação múltipla
conteúdo variado ou tipo misto alternativo. O que isso quer dizer? Que se no mesmo contexto fático, o autor, ele praticar mais de um verbo, o que é possível, ele vai responder por um crime só. Então vamos imaginar que eu sou um traficante, eu importo uma determinada substância entorpecente, depois eu transporto esta substância para outro lugar, a mesma droga, depois eu guardo em depósito esta droga no destino dela, e por fim eu exponho à venda a droga, chega um comprador e eu efetivamente a vendo. Veja que eu pratiquei 5 verbos no mesmo contexto fático. Eu vou responder, o agente, eu, no caso, vou responder por 5 crimes de tráfico? Não, vou responder por um crime de tráfico, tá? Porque a conduta, porque ele trata-se de crime de ação múltipla, conteúdo variado ou tipo misto alternativo. Tá? O importante é que as condutas sejam dentro do mesmo contexto fático. Existem doutrinas que dizem que como interpretar o que é o mesmo contexto fático? É a mesma droga. Porque se na semana seguinte eu importo um novo carregamento, depois eu transporto esse novo carregamento, depois eu guardo este novo carregamento, eu vou responder por um segundo crime de droga. Tá? Tem que ser o mesmo contexto fático que pode ser interpretado como mesma droga, mesma substância. Qual o momento da consumação do crime de tráfico do artigo 33? Com a prática de qualquer dos verbos, tá? O que é importante aqui é que, como trata-se de crime não transeunte, o que é um crime não transeunte, pessoal? É aquele crime que deixa vestígios. Se é um crime que deixa vestígios, é um crime que tem que ser obrigatoriamente provado por prova pericial, tá? E o artigo 50 da Lei de Drogas, ele exige, para a configuração da materialidade, laudo pericial, constatando que aquela substância é uma substância entorpecente, ok? Para fins de flagrante, tá? O parágrafo 1º do artigo 50, ele exige um chamado laudo provisório, que é um laudo feito de maneira célere para garantir, né, para poder lavrar o flagrante. Entretanto, o parágrafo 2º, ele exige um segundo laudo para a condenação, que é o chamado laudo definitivo, que é um exame mais detalhado, né, um exame mais detalhado para configurar a condenação. Então, importante, para fins de lavratura do auto de prisão em flagrante, basta o laudo provisório. Porém, para a condenação judicial do autor, necessário se faz o laudo definitivo, tá? O crime, a tentativa do crime de tráfico, ela é admitida? Tá? Ela é admitida, porém, de forma, na prática, de forma complexa de se observar na prática. Embora ela seja prevista no campo teórico, na prática ele se mostra de difícil caracterização. Certo? Importante. Figuras equiparadas do parágrafo 1º. Ou seja, outras modalidades que serão punidas, outras condutas que serão punidas como tráfico de drogas nos termos do artigo 33. O inciso primeiro, ele diz que quem importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas. E a grande sacada deste crime é essa matéria-prima, este insumo ou este produto químico, ele não precisa ser proibido. Ele não precisa constar na portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária. Inclusive, ele pode ser um produto, um objeto, uma substância corriqueira, uma substância comum. Vamos imaginar o seguinte, aqueles Eppendorfs são aqueles pinos plásticos, né, que geralmente são usados para acondicionar cocaína. Né? Eu encontro uma grande quantidade desses pinos plásticos na casa de alguém. Esses pinos plásticos, eles são usados o quê? Pela indústria
clínica. Eles são utilizados para guardar amostras, para exames, etc. Qualquer um de nós pode comprar esses pinos plásticos. Tá? O mero porte deles caracteriza a figura equiparada do parágrafo 1º, inciso 1º? Sim, se ficar comprovado que naquele contexto, aqueles objetos que são, do ponto de vista individual, legais, eles eram destinados à atividade do tráfico. Isso que é importante, tá? Podem ser, e muitas vezes são, objetos comuns, tá? Podem ser substâncias comuns. Eu pego um solvente qualquer, vendido em qualquer loja, fica comprovado que naquele contexto, aquele solvente era utilizado para produção, transformação, ele era utilizado na atividade do tráfico, está caracterizado o crime equiparado do artigo 33, parágrafo 1º, inciso 1. O inciso 2. O inciso 2 pune aquele que semeia, cultiva ou faz colheita sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar de plantas que se constituem em matéria-prima para a preparação de drogas. Tá? Importante que esta planta ela não precisa conter a substância proibida. Ela pode ser uma matéria-prima que, após um processo de transformação, ela gera a atividade, a substância proibida, tá? Isso é importante. No caso de ser uma plantação, o artigo 32 da Lei de Drogas, ele diz que essas plantações, isso pode cair no seu concurso porque está ligado diretamente à atividade policial, esta plantação ela deve ser imediatamente destruída pelo delegado de polícia, tá? E como se faz essa destruição? Por incineração, tá? Então, a destruição da plantação de forma imediata pelo delegado de polícia, tá? E o artigo 243 da Constituição Federal, ele diz que aquele terreno, aquela terra em que foi encontrada a plantação voltada à produção, à atividade do tráfico, ela será expropriada sem direito a qualquer indenização. Ou seja, há um verdadeiro confisco, tá? Há um verdadeiro confisco da terra. O dono daquela terra perde aquela terra sem direito a qualquer indenização, ok? O inciso 3, a terceira conduta equiparada, ela pune aquele que utiliza local ou bem de qualquer natureza, de que tenha propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico de drogas. Aqui, o inciso 3º, atenção, ele tem uma impropriedade. Porque quem utiliza o local não pratica esta figura equiparada do artigo do inciso 3, e sim ele responde ele vai praticar o crime previsto no caput do artigo 33. Tá? Porque se você está utilizando e praticando um dos 18 verbos, porque o artigo 33 ele é muito amplo, né? Então ele acaba caracterizando qualquer um daqueles verbos. Então eu estou utilizando um local, né, para guardar droga. Então eu estou tendo em depósito, ou então eu estou utilizando para vender, também é um verbo núcleo do tipo. Então, na verdade, esse inciso 3, ele vai punir somente aquele que consente que outrem dele se utilize um bem de qualquer natureza, ou seja, um bem móvel ou imóvel, para que um terceiro pratique o tráfico, tá? O autor deste crime, então, ele não está ligado diretamente à atividade criminosa. Ele é o quê? Ele somente proporciona meios materiais. Então, vai ser punido aqui, por exemplo, aquela pessoa que empresta o carro para que outra pessoa pratique o crime de tráfico. Tá? Não ela simplesmente empresta. Obviamente que é um crime doloso, né? E você tem que ter, para ser punido nos termos do inciso 3, você tem que ter ciência, você tem que ter o dolo, né? A ciência de que você está cedendo, consentindo para que um bem seu seja utilizado para a atividade do tráfico. Ok? E o artigo 63 da Lei de Drogas diz que o bem, seja ele móvel ou seja ele imóvel, que for utilizado para o tráfico, ele terá o seu perdimento em favor da União, ou seja, há um confisco
né, do bem móvel ou imóvel em favor da União, em favor da administração pública, ok? A quarta, né, a quarta figura ela foi, atenção nela, porque ela foi inserida na legislação pelo pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, e ela pune aquele que vende ou entrega droga ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Aqui houve uma inovação legislativa visando o quê? Mitigar a questão do flagrante preparado, né? Que vocês... O que é o flagrante preparado? Quando a atuação policial ela provoca a ação do delinquente, a jurisprudência, o STJ, o STF, entendem o quê? Que isso chama-se flagrante preparado. E o flagrante preparado é nulo. Então, quando a polícia, o agente policial, né, ele provoca a ação do delinquente, ele não pode ser preso porque ele não está praticando o crime, ele foi induzido a praticar o crime pela ação policial. Então o inciso 4º, ele veio para mitigar essa nulidade, porque se há uma provocação da ação delitiva por parte de agente policial, porém fica comprovado que um ato anterior já era crime, você pode fazer a prisão. Esse caso é muito simples. Por exemplo, no inciso 4º, eu me disfarço de usuário de drogas e vou até um ponto de venda de drogas adquirir entorpecentes. No momento em que eu peço o entorpecente, o traficante me vende o entorpecente. Eu posso prendê-lo por vender entorpecente? Não, porque isso é um flagrante preparado. Eu que fiz ele agir, tá? Entretanto, eu posso prendê-lo nos termos do inciso 4º, por quê? Porque fica comprovado que uma conduta anterior também é crime. Se ele me vendeu, é porque ele trazia consigo, e trazer consigo também é um verbo. Ou ele tinha um depósito. O ter um depósito também é um crime, certo? Então, é importante, como é uma novidade, tá? Isso pode cair na tua prova. E tem que ficar caracterizado o quê? O ato gerado, o ato induzido pelo agente policial, ele não é suficiente para prisão. Porém, se você voltar a um ato anterior e o ato anterior é crime, você tem caracterizado o crime equiparado do inciso 4º. Ok? O parágrafo 4º, por sua vez, ele trabalha com o tráfico privilegiado. O que é o tráfico privilegiado? O tráfico privilegiado, ele é uma causa de pena, é uma causa de diminuição de pena, e ela exige 4 requisitos cumulativos, tá? Eu preciso que os 4 requisitos sejam verificados no mesmo caso. Faltando um, não é possível aplicar esta causa de diminuição de pena. E quais são eles? O réu tem que ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, e aqui você tem que verificar que não se dedicar a atividades criminosas é qualquer atividade criminosa, não necessariamente o tráfico. Se ficar configurado que aquele autor ele foi preso por tráfico, porém ele não se dedicava ao tráfico, mas assim ao estelionato, ao roubo, à falsificação, ainda assim ele não vai ter direito à causa de diminuição de pena, porque ele se dedica a uma atividade criminosa, que não necessariamente é o tráfico. A lei não exige que seja dedicado necessariamente ao tráfico. E quarto, ele não integra uma organização criminosa. Tá? Tem que ficar configurado que ele não integra uma organização criminosa. E o que é importante aqui? Desde 2016, o STF fixou o entendimento de que aplicado o tráfico privilegiado, ele não é considerado crime hediondo, tá? Porque o tráfico do 33, ele é considerado crime equivalente ao hediondo, né? Ele é um crime, ele não é um crime hediondo, porque ele não está no rol do artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos,
Porém, ele tem tratamento igual a um crime hediondo. Tá? Na prática, então, ele tem o mesmo tratamento. Agora, se este traficante for concedido a ele a causa de diminuição de pena do parágrafo 4º, a ele será retirado o caráter de hediondez do delito. Então, ele não terá o tratamento de como se tivesse praticado um crime hediondo. Ok? Gente, essa foi a primeira parte da aula. Eu volto na segunda parte da aula com mais conteúdo. Ok, pessoal? Obrigado. Um grande abraço para todo mundo.